Eu me lembro como se fosse ontem. Era uma tarde quente de quarta-feira, exatamente dia 21 de agosto. E ao chegar em casa, vi meu esposo colocando suas roupas no carro. Ele me olhou e disse: "Estou indo embora. É o fim do nosso casamento." Senti um frio na barriga e após este dia eu só conseguia pensar no porquê isso estava acontecendo. Se você chegou até aqui, é muito provável que você sente que ainda está presa em algum relacionamento passado e que isso ainda afeta a sua vida e os seus pensamentos. E ainda pior, sente que agora a sua autoestima está a pior do mundo. Provavelmente você já tentou todas as formas que conhecia para superar o seu ex, mas os pensamentos e sentimentos sobre ele parecem sempre voltar à sua mente. Eu não sei se você sabe, mas segundo pesquisas, o fim de um relacionamento amoroso é um dos principais gatilhos que podem desencadear a depressão. Isso porque lidar com as sensações de rejeição, abandono e o luto após o fim de um amor podem desestruturar uma mulher e uma vida por completo. Certamente você já passou por isso ou viu isso acontecer com alguém que você conhece. No meu caso, não era somente o fim do meu casamento. Eu estava acima do peso, sem autoestima, tinha 2 filhos pequenos e naquele momento estava sem renda e sem carro. Ou seja, literalmente indo para o fundo do poço. O meu ex-marido não poderia ter ido embora em um pior momento. Era um sentimento de estar fracassando completamente na minha vida. Às vezes, nós mulheres fazemos isso, né? Dedicamos tanto tempo ao outro que acabamos esquecendo de nós mesmas. E então, quando o relacionamento chega ao fim, literalmente precisamos superar o fim do relacionamento e também superar a nós mesmas, recuperar a nossa autoestima e muitas vezes até a nossa saúde emocional e mental. Eu passei por isso e o fim do meu casamento me mostrou o quanto eu estava desestruturada em toda a minha vida. Eu me sentia sem ação diante de tudo o que estava acontecendo. Mas quer você acredite, nesse momento ou não, não ficamos sem ação. E somente quando eu fiz da minha própria vida um diário de superação, eu entendi isso e passei a encarar o término exatamente como ele era, uma oportunidade para que eu crescesse, voltasse a me amar e me superasse. O que surpreendeu a mim e a todos é que nesse caminho eu literalmente criei uma vida muitas vezes mais interessante do que a que eu tinha quando estava com o meu ex-marido. Hoje, sem falsa modéstia, superar esse fim me fez dar um salto em todos os aspectos da minha vida. Tanto que várias vezes hoje, o meu ex já demonstrou admiração por quem me tornei. Em outros momentos, deixou escapar comentários que demonstravam até uma certa inveja da vida que eu construí hoje, longe dele. Olá, eu sou a Ju Bittencourt. E nos últimos 20 anos da minha vida, eu sempre estudei e me dediquei a entender como funciona a mente humana. Esse assunto me fascina e o meu principal foco sempre foi colocar esse poder mental para acelerar os resultados na minha vida, pois sei que tudo que nos cerca é apenas um reflexo do nosso desenvolvimento interior. Mas a virada de chave aconteceu após eu terminar de forma muito conturbada a relação com meu esposo. Então coloquei a minha própria pele à prova para testar e validar todo o conhecimento que eu tinha adquirido a fim de criar uma nova realidade em minha vida. Como parte desse processo e para facilitar e acelerar a superação desse momento em que eu ainda me encontrava em sofrimento, eu criei um podcast para que eu mesma pudesse ouvir e diariamente seguir passo a passo, me libertando dos sentimentos tóxicos em relação ao meu ex e recuperando a minha autoestima e o meu poder pessoal de realizar os meus próprios sonhos. Ou seja, eu queria me tornar dona da minha vida novamente. E isso funcionou tanto que eu me surpreendi o quanto rapidamente eu me tornei uma inspiração para todas as mulheres à minha volta. Mas sabe o que é engraçado? Eu não sou diferente de você. No começo do fim, eu era aquela mulher que minhas amigas e os meus familiares
achavam que eu nunca ia superar o meu ex e o fim do nosso casamento, porque a minha vida ainda girava completamente em torno dele. E mesmo após ele já estar em outro relacionamento, o que foi bem rápido inclusive, eu ainda não conseguia superar. Mas o pior de tudo isso era quando os meus filhos, mesmo pequenos, olhavam para mim com cara de pena, sem entender o porquê o papai estava indo bem e a mamãe continuava sofrendo. Pois eu passava os dias oscilando, presa em sentimentos de mágoa, raiva, ressentimento, decepções, arrependimento e culpa, acreditando que o sofrimento era inevitável. Outros dias eu ficava presa na ideia de ainda amar ele e de que de alguma forma a nossa história poderia recomeçar. Quando eu achava que isso ia passar, eu me via apegada ao nosso passado, às boas lembranças remotas, mesmo que no final os momentos ruins prevaleceram. Eu ainda ficava ali, presa a momentos distantes, relembrando das boas histórias que vivemos. Eu tenho certeza que você conhece inclusive alguma mulher que permaneceu assim por anos. Eu realmente espero que esta não seja você, mas se for, saiba, existe uma solução. A verdade é que um dos grandes motivos de eu não conseguir superar é porque a minha vida não era interessante. Isso mesmo, a minha vida não era nada interessante, nem para mim, nem para ninguém que olhava à minha volta. Além disso, eu não me achava mais uma mulher atraente e nem de longe conseguia enxergar aquela mulher poderosa por quem ele tinha se apaixonado. Isso fazia com que a vida girasse em torno dele e das vontades dele, e eu não me percebi seguindo esse caminho. Quando vi, estava totalmente envolvida na vida dele, sem a minha vida própria. Então, quando ele foi embora, realmente abriu um vão, um espaço na minha vida, que inicialmente eu não sabia como preencher novamente. Sequer sabia o que eu queria realizar na minha própria vida. Quem dirá o como? Hoje, após criar, entender e seguir os 12 passos da superação, eu sou imensamente muito mais realizada em minha vida. Tanto que nem sequer consigo imaginar como seria se tivéssemos permanecido juntos. Literalmente, eu me sinto grata em termos seguido caminhos distintos. Mas eu sei que talvez, se você ainda sente falta do seu ex, eu falar em gratidão para você pode parecer muito distante da sua realidade. Mas sabe, lá atrás eu também achava isso distante da minha realidade. E o que era pior, quando ele arrumou uma namoradinha, por exemplo, ele e as pessoas da minha família me olhavam com aquele olhar de: nossa, a vida dela não andou. Parecia até que a vida dele estava andando um monte e que eu ainda estava ali parada no tempo. Mas realmente, até aquele momento, eu ainda não havia decidido superar. Existe uma forma de decidir e não voltar mais atrás. E eu posso te confessar que a decisão é uma das partes mais importantes do processo de superação. E muitas mulheres ficam presas nesse ponto, sem saber como seguir a sua vida adiante, pois não conseguem decidir se querem ou não ficar ali esperando pela outra pessoa. Se querem investir o seu tempo para que o ex volte. Na verdade é que a maioria das mulheres mal sabem que o verdadeiro poder está dentro delas. São verdadeiras deusas e podem superar e criar uma vida incrivelmente mais interessante e feliz para si mesmas. E por não saber disso, por não entenderem o seu poder, ficam presas aos sentimentos e ressentimentos em relação ao ex. Ou pior, por não saberem a forma certa de superar o fim, entram em ciclos repetitivos, onde vão se envolvendo com homens que, vez após vez, as magoam, as abandonam e as rejeitam, presas no que eu chamo do ciclo dos relacionamentos errados, onde, por exemplo, foram traídas e ao se envolverem novamente em outro relacionamento, são traídas novamente. Tinham um relacionamento onde se sentiam sozinhas, conhecem um novo homem e novamente, após um tempo, lá estão elas se sentindo sozinhas ao lado de alguém de novo. Se envolvem fisicamente e emocionalmente com homens, um atrás do outro, na esperança de encontrar alguém que as valorize e as ame como merecem. Mas o tempo todo
Mesmo antes de iniciar o relacionamento, o homem some ou pisa na bola com elas. E o relacionamento acaba antes mesmo de começar. E se sentem dia após dia mais frustradas, validando assim a ideia de que nunca mais vão encontrar alguém que deseje as fazer feliz de fato. Mas sabe, eu entendo de verdade esse sentimento. Só que há um momento em que você precisa dar um basta. Eu fiz isso após passar horas sentadas no meu jardim chorando, enquanto ele passava o primeiro Natal com a nova namoradinha e os nossos filhos. Mas você não precisa passar por isso. Naquele dia, eu fiz uma promessa para mim mesma. Eu nunca mais vou agir ou me sentir dessa forma novamente. Eu vou superar esse relacionamento, superar esse momento e entender como eu fiz para nunca mais acontecer isso comigo novamente. Ou eu vou morrer tentando. Ele vai ouvir falar de mim, mas não como aquela que ele deixou no chão e que nunca mais se levantou. E sim como aquela que após o fim se tornou ainda mais inteligente, com a autoestima mais elevada, mais bela, radiante, próspera. Se tornou uma mulher ainda mais incrível do que a que ele tinha conhecido e se apaixonado um dia. Eu jurei a mim mesma que iria juntar tudo o que tinha aprendido e desvendar os segredos por trás das mulheres que após o fim de um relacionamento se superam em toda a sua vida. Sabe aquela mulher que quando você vê, parece que está mais bonita, mais feliz, mais rica e maravilhosa do que nunca? Que encontra um novo amor e literalmente se torna uma pessoa que nem o ex reconhece? Então, silenciosamente, sem falar nada a ninguém, eu literalmente me uni a todo o conhecimento e o caminho foi se abrindo, quase que por mágica. E agora, nesse momento, eu vou compartilhar com você uma grande chave para a superação. É impactante, mas você vem ouvindo inverdades a vida inteira sobre como superar o fim de um relacionamento. E essas mentiras e mitos têm destruído suas chances de superar o fim, de seguir a sua vida e construir a vida que você deseja e merece ter. As pessoas dizem que você precisa esquecer o seu ex, que é esquecendo ele que você vai superar. Te dizem também que você vai sofrer, mas que esse processo é normal. E isso é uma grande mentira. A chave não está em você tentar esquecer ele. Você não vai esquecê-lo. Desista dessa ideia. E é justamente tentando esquecer que as pessoas ficam anos presas a seus antigos relacionamentos. E eu sei que não é isso que você deseja para si mesma. Quanto mais você focar a sua atenção em tentar esquecer o seu ex, ou ficar aí aceitando o sofrimento por anos, alimentando mágoa do que aconteceu, ou mesmo se arrependendo, ou ainda pior, tentando fugir dos seus sentimentos, se envolvendo com qualquer pessoa simplesmente para tapar o vazio. Quanto mais fizer essas coisas, mais você vai se manter presa a padrões negativos do seu antigo relacionamento. Portanto, se você fizer as mesmas coisas que todas as mulheres, só aumentará as suas chances de fracasso. Porque nenhuma dessas coisas coloca você na direção certa. Esta é apenas uma das inverdades. E elas são as razões pelas quais você ainda não conseguiu superar o seu ex. Mas a culpa não é sua. Só que agora, começando a entender isso, resolver se torna sua responsabilidade a partir de hoje. Se você realmente sente vontade de culpar algo ou alguém, não culpe a si mesma, nem mesmo culpe o seu ex. Coloque toda a culpa na falta de consciência da sociedade. Eu sei que a maioria das pessoas te falaram para sair por aí para esparecer. Outras dizem que somente um novo amor cura o antigo. E você faz essas coisas e acaba entrando nos ciclos dos relacionamentos errados. Ou mesmo outras pessoas te disseram para tentar fazer terapias, mas você passa anos a fio e o assunto ainda é ele. Ou seja, sua atenção continua lá, focada no passado e no fim do relacionamento. No meu caso, chegou um momento em que nem eu aguentava mais aquela situação. Então eu me dediquei como nunca tinha feito antes. E fiz isso dia após dia, seguindo o diário da superação. Foi então que eu entendi o porquê que
todos esses conselhos são grandes mentiras. Eles nunca iam funcionar comigo e entendi de verdade porque não funcionavam de fato com nenhuma das mulheres que eu conhecia. Também não adianta agora você querer culpar a todos que te deram conselhos e caminhos errados. Pense o seguinte, por décadas, a maioria das pessoas não tem de fato consciência e domínio sequer sobre si mesma e suas próprias ações. Quem dirá sobre os desafios do fim de um relacionamento? As outras mulheres não dedicam o seu tempo a se conhecerem de fato, a expandirem a sua mentalidade. Quem dirá vão pensar em fazer isso quando estão em sofrimento pelo fim de um relacionamento. Eu mesma, seguindo esses conselhos, me enganei por um tempo. Mas a grande verdade é que a paixão, o amor, e eu sei que o que eu vou te falar agora não é nada romântico, mas eu preciso te falar isso. A paixão é uma ideia que você constrói dentro de você sobre a pessoa e sobre o relacionamento com essa pessoa. E o mais intrigante é que para modificar essa ideia sobre o amor por alguém e direcionar esse amor para si mesma, para então superar, não é necessário sacrifício. Nem mesmo você vai precisar ficar aí sofrendo. Tudo tem a ver com a expansão da sua mentalidade. E isso é muito trabalhado através dos 12 passos do Diário da Superação. Agora que você está ciente das inverdades e sobre como elas te atrapalham na sua superação ao longo do tempo, é hora de colocar o pé no chão e seguir em frente. Pulando essas inverdades ao usar as 3 dicas que eu tenho para você hoje. Sem essas dicas, seguir a sua vida em frente será tentativa e erro. Ainda assim, usando dessas simples estratégias que eu vou te passar, você vai turbinar o seu processo. E eu preciso te dizer, a minha dica sobre como você se tornar a mulher dos seus sonhos causará realmente uma mudança nunca antes vista. E ela é a minha favorita. Ela tem sido responsável pela maior parte do meu sucesso. Primeiro, você precisa saber que não é focando em tentar esquecer que você vai esquecê-lo. Pense comigo, quando eu digo para você, não pense em um cavalo. A imagem que veio à sua mente foi realmente de um cavalo. E é assim que a nossa mente, o nosso cérebro funciona. Quando você diz à sua mente, não pense, esqueça, você está na verdade trazendo à tona os pensamentos sobre esta coisa ou esta pessoa. Além disso, ao invés de ficar tentando esquecer ele a qualquer custo, você será muito mais assertiva se aprender a direcionar os seus pensamentos e a sua energia, ao invés de tentar esquecê-lo. Você pode até tentar fazer isso sozinha, mas se não fizer do jeito certo, certamente ficará ainda mais presa na armadilha, que são os pensamentos e sentimentos sobre o seu ex. Em segundo lugar, eu falei sobre decisão. Que enquanto eu não decidi superar, eu não superei. A gente acha que decide as coisas, mas não enquanto nem sequer voltamos mais para questionar essa decisão. Decisão faz com que tenhamos uma postura diferente perante a situação, as pessoas e a nossa própria vida. Em terceiro lugar, eu falei sobre o amor ser uma ideia. E eu te digo, você foi construindo a ideia de que era apaixonada por essa pessoa. Construiu uma ideia de vida junto a ela. Alimentava a ideia de que o seu ex era a pessoa para ficar com você. E agora precisa desconstruir isso. E principalmente direcionar essa energia para você. Não é egoísmo colocar a sua energia em amar a si mesma. Quando eu falo ideia sobre o amor, eu falo em pensamento. Um pensamento somado a outro e a outro vai formando uma ideia sobre alguma coisa. E é também assim com o amor e com a idealização de uma pessoa. Para superar, é necessário desconstruir essa ideia dentro de você. E é infinitamente mais fácil se você começar a fazer isso, conhecendo a sua verdadeira força interior e aprender a colocá-la a seu favor. Descobrir quem é a mulher que você deseja se tornar. Quem é a mulher dos seus sonhos e colocar a sua energia, os seus pensamentos e sentimentos na direção de se tornar essa mulher. Eu acredito que você vai concordar que o que eu passei aqui para você é realmente transformador, caso você entenda e principalmente comece a refletir sobre isso e a colocar em prática. Mas talvez isso tenha feito você se sentir um pouco insegura ou confusa, sem saber direito por onde começar.
Mas não se preocupe, que isso é totalmente compreensível. Olha, tudo isso significa que você tem 2 escolhas que você pode fazer hoje. E de um jeito ou de outro, você vai fazer uma dessas 2 escolhas hoje. A primeira é continuar tentando superar o seu ex e recomeçar uma nova vida sozinha, sem um caminho, só usando essas dicas que eu passei para você. Quem sabe, talvez você até consiga ver alguns resultados sem nenhuma orientação, especialmente se você fez excelentes anotações. Você vai estar sozinha, mas sim, é possível. Ou considere a escolha de seguir comigo e conhecer uma nova versão de si mesma, mais poderosa, mais autoconfiante e realizada, e que com certeza terá tudo para atrair um novo homem, e esse sim de alto valor para a sua vida. Essa escolha com certeza vai garantir que você vai superar o fim do seu relacionamento e ao final agradecer que isso aconteceu, como eu faço hoje. Então deixa eu mostrar para você a mais poderosa, mas ao mesmo tempo mais simples solução passo a passo para que você possa superar o seu ex de uma vez por todas e se tornar você a mulher dos seus sonhos e a dona da sua vida. Por que arriscar sentir mais frustração e angústia tentando tudo isso por conta própria, se eu já construí todo o caminho para você? Você não precisa ficar aí preocupada, encucada, tentando adivinhar se você está fazendo certo, tentando adivinhar qual dia você vai acordar e sentir que tudo isso passou. Isso porque eu já criei o caminho ideal para você seguir. Essa metodologia tem ganhado fãs por onde passa e não é por acaso. Elas estão aí porque eu testei, aperfeiçoei e deixei um método limpo à prova de falhas para você. Eu te apresento então o Diário da Superação. Ele é um direcionador para a sua vida, nesse momento em que cada dia parece ser uma eternidade. Dentro dele você encontra 12 passos práticos, acompanhados de áudio em formato de podcast, que explicam minuciosamente cada etapa do processo de superação. E acredite, isso é diferente de tudo que você possa imaginar ter visto. Dentro dele você encontra a melhor ferramenta para esse momento da sua vida. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas através do Diário da Superação você vai encontrar e aprender a usar a fonte do seu verdadeiro poder. E também todas as coisas que você precisa evitar a qualquer custo se quiser finalmente superar o seu ex. Já está no módulo 2 e eu te ensino como você vai direcionar os pensamentos sobre ele com uma ferramenta poderosa, sem precisar ficar mais sofrendo cada vez que vem uma lembrança sobre vocês. No Diário da Superação, você encontra a forma mais inteligente e mais rápida possível de superar o seu ex, finalmente, sem ter que esperar anos para que o sentimento passe. Afinal, você precisa apenas ouvir o podcast onde e quantas vezes quiser e colocar em prática os 12 passos do diário. E ainda mais, o que eu considero a melhor parte de tudo isso, eu vou te ajudar a se tornar uma mulher muito mais incrível, com uma autoconfiança inabalável e a construir, sim, a vida que você merece viver. E nesse processo você estará pronta para atrair um grande e verdadeiro amor, sem mais ficar se frustrando com homens que não entendem o seu valor e não querem nada, nem sequer com a própria vida. E eu sei que parece bastante coisa, mas eu não te falaria isso se não tivesse feito na minha própria vida e ajudado mulheres a fazerem na vida delas. Esse diário muda radicalmente, de forma simples e eficaz, a sua vida. E irá funcionar mesmo se você já tentou seguir todos os conselhos errados que te passaram. Se você já se afastou do seu ex ou até já tentou sair com outros e ainda achar que já tentou de tudo. Para poupar o seu tempo e o meu, deixe-me te dizer logo de cara para quem não é o Diário da Superação, antes mesmo de te contar para quem ele é de fato. Ele não é para mulheres que não decidiram se querem mesmo superar e querem ficar ali esperando sentadas por uma atitude do ex, que querem deixar a sua vida na mão dele, ou mesmo deixar a vida seguir de uma forma aleatória depois que o relacionamento acabou. Não é para quem não entende que a superação é sobre você e não sobre o outro, e que a superação está totalmente ligada ao seu próprio desenvolvimento, ou mesmo, desculpe falar,
para pessoas que querem continuar se vitimizando. E entenda, eu passei por todas essas fases. E se você está fazendo algo assim, você só precisa saber que pode mudar. Você não acha que já foi enganada demais? Não seria a hora de tentar usar algo comprovado e real? Talvez você esteja preocupada que o Diário da Superação, que te ajuda com todas as melhores estratégias para superar o seu ex em 12 passos, pode custar muito. E você teria razão. Pelo menos ele deveria custar uma fortuna, uma vez que esse conhecimento é muito mais do que apenas um curso. Ele é uma verdadeira expansão da vida e está trazendo resultados impressionantes para mulheres assim como você. Eu vou cobrir um preço especial que eu tenho para você hoje em apenas 1 minuto. Você não estará recebendo apenas o Diário da Superação. Apenas por você estar assistindo a essa apresentação inteira, você receberá o podcast do Diário da Superação, que é indispensável para você ter sucesso ainda mais rápido. Você receberá também um áudio extremamente poderoso de afirmações positivas para você tornar a sua autoestima inabalável. E somente isso já valeria de verdade o que você vai investir nessa experiência inteira. Pois esse áudio dá um restart mental, desbloqueando a forma como você se enxerga e vai te ajudar a se superar ainda mais rápido. Além disso, eu vou te entregar prontinha a playlist Animando a Deusa. A playlist é tão essencial para a sua vida, pois a música, ela nos conecta a pensamentos sem que nós sequer percebemos. E a playlist Animando a Deusa é para você não perder nenhum minuto com música que estimulam a sofrência em sua vida. Mesmo sem todos esses bônus, esse preço já é uma barganha. Se você comprasse todos os bônus separadamente do Diário da Superação, o seu investimento total já seria mais de R$1.000. Entretanto, eu tenho uma boa razão. Eu vou compartilhar isso com você em um momento. Você está prestes a receber uma oferta extremamente especial hoje, por um período limitado. Ah, claro, você também pode escolher continuar no mesmo caminho que você está agora e acabar gastando 5, 10, 20 ou até 100 vezes mais do que o investimento que você irá fazer hoje no Diário de Superação por não tomar uma atitude, gastando seu dinheiro, saindo por aí em bebidas, remédios ou mesmo em comida, se entupindo por estar emocionalmente abalada, acabando com a sua saúde e ainda mais com a sua autoestima. Ou talvez você pode perder anos deixando o tempo passar, correndo o risco de envelhecer sem se permitir superar e se libertar do passado. E por esse motivo, sem se dar uma oportunidade de viver um amor. Mas o que é pior, sem se olhar no espelho e amar de fato a mulher que você enxerga lá. Então vamos fazer disso tudo uma decisão muito simples de ser tomada hoje, tudo bem? Eu decidi que eu preciso da maior quantidade de mulheres, assim como você, para se juntarem a este desafio. Porque eu realmente acho um desperdício de vida ver as mulheres sofrendo por relacionamentos frustrados, sem saber qual caminho seguir. Quer saber a boa notícia? Isso significa um preço muito mais baixo para você hoje. Porque, francamente, eu quero que você se junte a essa causa e não quero que suas finanças sejam um obstáculo. Se você comprar hoje o Diário da Superação logo após assistir a esse vídeo, vai ter a oportunidade única de pagar um preço promocional de R$ 347. Ao contrário disso, o valor normal dessa experiência é de R$ 997. Não decida agora. Tente com risco zero por até 7 dias de garantia. Entre e experimente usar o Diário da Superação por 7 dias. Se você não sentir que ele vai transformar completamente a sua vida, ou se você não ficar total e completamente impressionada e satisfeita com a sua evolução, ou mesmo se você não gostar da fonte que eu usei no diário, não importa.
eu irei te reembolsar 100%. Sem perguntas, sem estresse e sem ressentimento. Então, para fazer parte do seleto grupo de inteligentes mulheres que aceleram o seu processo de superação com o diário, tudo o que você precisa fazer é clicar no botão que está logo abaixo desse vídeo para preencher algumas poucas informações. Decisão é um ponto importante, lembra? E a sua decisão em superar esse momento começa agora. Então clique abaixo e você será muito bem-vinda ao Diário da Superação. Pense assim, a vida é muito curta e você já está há algum tempo sofrendo, tentando conseguir sem sucesso. Saiba que ainda há bastante dor, sofrimento e angústia se você não decidir tomar uma atitude hoje. Imagine o sentimento de finalmente ter encontrado a resposta que você tanto procurou, na medida em que você vai dando cada passo na direção da sua nova vida. Agora você está prestes a se tornar uma deusa. Chegou a hora de receber as suas congratulações. Não são todas as pessoas que chegam até aqui. Saiba que esse será um dia especial e inesquecível na sua vida. Além de todas as conquistas que você já teve até aqui, esta é uma das suas maiores. Várias outras mulheres chegaram até esse momento e, infelizmente, perderão a oportunidade de transformar suas vidas. Essa é a última chance que elas vão ter de se tornarem livres de verdade. Agora que você já tomou sua decisão, a única coisa que tem que fazer é esperar os dados de acesso chegarem no seu e-mail. Atente-se em preencher seus dados corretamente. Com ele, através dessa página do Diário da Superação, você poderá acessar o material em sua área de membros. Você viu os resultados. É inegável que isso simplesmente funciona. E não importa o que aconteça, o seu investimento está totalmente garantido. Agora é a hora de dar o próximo passo. Clique no botão abaixo e vamos começar agora mesmo. A coisa mais idiota que vejo mulheres fazendo é deixar para depois. Achar que o tempo vai curar e lembre-se, sozinho, o tempo só vai passar e levar os seus dias com ele. R$ 347 nas condições de hoje é o máximo que você terá que desembolsar para conseguir de uma vez por todas superar o seu ex, se tornar uma nova mulher. E certamente essa nova mulher vai encontrar um homem de alto valor, que vai, enfim, te valorizar. Vamos lá, é menos do que você talvez gaste na balada com suas amigas para tentar esquecer o seu ex. E para quê? Continuar com uma mulher que está ficando para trás enquanto ele toca a vida dele adiante? Ok, esta é a sua última chance. Este vídeo está chegando ao fim e quando chegar, esta oportunidade terminará. Então, o que você está esperando? Clique no botão abaixo e vamos começar agora mesmo. A partir de agora, você tem 3 opções. A primeira é sair dessa página e esquecer tudo o que eu disse. Continuar fazendo as mesmas coisas e esperando ter resultados diferentes. A segunda coisa é sair dessa página e tentar fazer tudo o que eu te mostrei, sozinha. Errando, perdendo um pouco do seu tempo e dinheiro, até descobrir aquilo que realmente funciona. E a terceira opção é aceitar essa oportunidade incrível e se juntar ao time de mulheres que podem ter o estilo de vida que quiserem, porque tomaram a ação certa de se desenvolverem e aprenderem com quem já tem resultados. E daí é onde eu lembrei do que tu tinha me ensinado. Que daí era pra mim na frente do espelho, se olhar e ver as minhas qualidades, o quanto que eu era linda, da forma que eu era e tudo mais, sabe? Fui falando pra mim mesma, repetindo as coisas que tu tinha me ensinado. E aí, guria, depois dali só foi. Meu Deus, daí eu parei de comprar coisa pras crianças, comprei muita coisa pra mim, sabe? Roupa pra mim. Comecei a me arrumar, comecei a deixar meu cabelo crescer de novo, que tava curto. Cara, daí agora com esse funcional, sabe? Daí aumentou mais ainda, assim, as coisas dentro de mim, um potencial gigante que antes eu não via e agora eu vejo, sabe? Então, assim, nossa, eu sou muito grata a ti, tu me ajudou pra caramba, tu não tem noção. E ainda me ajuda, porque eu vivo aprendendo contigo. Às vezes tu falando qualquer coisinha, qualquer besteira que pra ti pareça ser, pra mim, assim, ó, nossa, pô, a Ju me falou isso ali, cara, isso aí e tal. Caiu um monte de ficha, sabe? Sabe, Ju, sabe quando tu tá no teu momento de ficar só contigo e de descobrir coisas boas e não precisar mais ficar provando pra ninguém
e nem pra ti mesmo. Cara, tô conseguindo descobrir aquilo que tu falava pra mim, sabe? Aprender a ser sozinha, aprender a ficar sozinha.